Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da quinta-feira, aliás, sexta-feira, da 14ª semana do tempo comum. Porém, também é memória de São Bento, festa para os beneditinos e beneditinas, este grande santo. Antes de entrarmos na nossa meditação, aquilo que gostaria de recordar, agradeço o carinho e peço que continuem rezando por mim, pela minha família, para que tudo caminhe e se solucione com a graça de Deus, em especial na área da saúde de todos, o mais breve possível. Mas voltemos à meditação. São Bento decidiu entregar sua vida a Deus. E por causa disso, querendo viver como os primeiros monges, por assim dizer, do deserto, deixou tudo para seguir ao Senhor, para dar sua vida ao Senhor. E, nisso, ficou 3 anos em Subiaco, dentro da montanha, e, ao descobrir que era Páscoa, se retirou dali. E começaram tantos a segui-lo. Foi ao mosteiro, tentaram envenená-lo, passou por diversas provações, o Senhor o libertou de todos os temores, como poderíamos dizer, segundo os Salmos. E assim, dedicou sua vida a Deus, criando uma regra, e tantos o seguiram. Quando, por conta da fundação dos mosteiros beneditinos, a reconstrução das cidades, em especial na época medieval, porque onde se construiu um mosteiro, por tudo aquilo que o mosteiro realizava, muitas pessoas vinham morar por aquelas redondezas e se constituíram grandes cidades até tempos próximos, poderíamos dizer alguns séculos atrás. Graças a ele, tantos se tornaram também santos, seguindo seu modelo de vida, de oração, de liturgia, de meditação, e assim chegaram à santidade também de São Bento. Recordemos, até mesmo sua irmã foi ao mosteiro e seguiu o exemplo de santidade, chegando à glória dos céus, e os dois foram enterrados posteriormente juntos, um ao lado do outro. Isso nos recorda algo que também nos diz a passagem do Evangelho, em especial o Evangelho da solenidade desta festa na Europa, onde vemos que todos os que deixaram as coisas do mundo, se privaram das coisas deste mundo para servir ao Senhor, ganharam um grande prêmio. Porque viveram a vida regenerada, viveram uma nova vida no Senhor, viveram um reino que não é feito de ideias, mas sim de uma vida transformada pelo Espírito Santo. E assim nos recorda São Bento e todos os que o seguiram,
que quem testemunha a vida sobrenatural, aquele que testemunha, é dado um prêmio, o prêmio da glória dos céus. Que possamos então, como São Bento, como todos os santos, testemunhar esta vida nova do Senhor em nós. Passemos agora à primeira leitura. A primeira leitura de hoje segue o livro de Gênesis, continua com a história de Jacó. Naqueles dias, Israel partiu com tudo o que eu tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Bersabeia, e seus filhos o puseram com as crianças e as mulheres sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gesem. E chegaram à terra de Gesem. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gesem, ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçando-o a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi tua face e te deixo com vida. Assim vemos que Israel desce para a terra do Egito. Algumas coisas importantes que meditei em alguns momentos convosco. Primeiro, vemos que o Senhor anuncia que não deve de temer e deve de descer ao Egito, porque ali fará de Israel uma grande nação. E escutando a Deus, Israel desce ao Egito. Mas o Senhor disse claramente: Descerei contigo e te reconduzirei quando de lá voltares. E aqui está a precisão daquilo que o Senhor disse. Estou te enviando ao Egito para que sejas uma grande nação e para que retornes à terra que prometi aos teus pais. Não para que fiques lá, mas para que possas superar as dificuldades deste tempo até o momento preciso em que tudo será superado e deverás continuar o teu caminho comigo. Não somente Israel, mas sua descendência, poderíamos dizer, a descendência que continua aquilo que fora começado com seus antepassados. E vemos nesta beleza o reencontro do pai com o filho, e que se realiza ali a providência divina. São enviados ao Egito para uma providência de Deus, porém deverão de se retirar de lá. Como sabemos muito bem, e vimos no tempo da Quaresma, o povo de Israel se esqueceu daquilo que o Senhor Deus lhes havia prometido e permaneceu no Egito como algo que lhes fora concedido adorando aos deuses, ou melhor, ao deus egípcio, o faraó. Se esqueceram de Deus. E aqui cabe a cada um de nós olhar para nossas vidas e nos questionarmos. Temos compreendido os caminhos que Deus nos chama a fazer na sua divina providência para caminharmos na sua vontade, realizarmos os desígnios necessários para a nossa vida, mas para que retornemos e caminhemos aquilo que o Senhor quer, na terra que o Senhor Deus prometeu, isto é, o céu, a sua graça, a santidade? Ou nos desviamos daquele caminho que o Senhor Deus nos mandou vivermos
não o pecado, recordemos, nunca ele nos envia, mas trilharmos por um momento de providência, por um momento de necessidade e que depois deveríamos de abandonar para retomar o caminho a ele? Nos esquecemos de retomar o caminho ao Senhor? Passemos ao Salmo. Nos diz o refrão do Salmo 37, a salvação vem de Deus. E continua: confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Temos tido esta confiança no Senhor e feito ou buscado fazer somente o bem? Temos colocado a nossa alegria nele ou nas coisas materiais ou nas coisas mundanas? Ele dará o que pedir o nosso coração, ou seja, a nossa vida por inteira, vivida nele, e não o coração segundo os nossos sentimentos humanos. E assim temos acreditado nas promessas do Senhor? Por fim, o Evangelho de São Mateus, o qual seguimos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar o testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte ao próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o Senhor nos recorda uma vez mais neste Evangelho? Primeiro, que somos ovelhas no meio de lobos. Sempre por sermos como o Senhor, outro Cristo na terra como deveríamos ser, nós somos ovelhas mansas que anunciam o Evangelho desta forma, com mansidão, com amor, com total entrega ao Pai, com total respeito a Deus. E nisso, todos aqueles que estão fora do redil, do rebanho de Cristo, nos atacarão como lobos. E sabemos muito bem disso, porque creio que todos nós já tivemos a experiência de tantas pessoas que, ao desconhecerem e não viverem a fé, nos atacaram por causa da fé. Segue o Senhor, dizendo que devemos ser prudentes como serpentes e simples como as pombas. Ou seja, devemos de, como as serpentes, estarmos preparados para que não sejamos atacados de forma inequívoca, saibamos nos proteger segundo a graça de Deus. E como as pombas sejamos delicados, saibamos o como agir. Depois o Senhor fala que os homens nos entregarão aos tribunais. O Senhor nos fala para ter cuidado com o espírito mundano, porque todos aqueles que vivem neste espírito nos julgarão. Não somente os tribunais. Recordemos, este sim, muitos cristãos morreram por causa da perseguição ao longo dos séculos, colocados nos tribunais. Mas não somente isso. Quantas são as consciências que agem como tribunais de nossas vidas? Quantos se levantam
e nos perseguem e açoitam, e tudo aquilo que é colocado pelo Senhor que sofreremos por causa dele e do Evangelho. Recordemos, Jesus não promete uma vida fácil aos seus discípulos, a nenhum de nós. Mas todos aqueles que fizerem a vontade do Senhor e anunciarem o Evangelho sofrerão as consequências. E se de algum modo não vivemos a perseguição cruenta, como derramamento de sangue, nós vivemos a incruenta, em especial nos nossos tempos, a indiferença para conosco, o gelo, a incompreensão das pessoas por causa de vivermos a santidade e a fé, na fé. Nós temos passado, temos tido a experiência destes fatos em nossas vidas. Isso que marca em nossos tempos a autenticidade da nossa fé, se caminhamos na fé da igreja, se caminhamos nos ensinamentos do Evangelho, na vida dos sacramentos. Temos passado por isso? Se nunca passamos por isso, devemos de nos questionar: realmente estou vivendo o Evangelho que Jesus me pede? Realmente estou sendo fiel ao anúncio do Evangelho que o Senhor me mandou? E diz o Senhor que se estamos vivendo nesta intimidade como ovelhas do único pastor, o Espírito Santo, o Espírito do Pai que falará em nós. E realmente podemos dizer que pela nossa busca de intimidade, oração e união com o Senhor, tantas vezes nos encontramos e nos deparamos em certas circunstâncias de perseguições e aflições por causa do Evangelho, palavras que não são nossas, mas que o próprio Deus nos inspirou a falar para estas pessoas que nos perseguem, por aqueles que nos atacaram. E o Senhor nos alerta que aqueles que estão no mundo, no espírito do mundo, no pecado, na escravidão do mal, entre nós, sejam irmãos, pais, ou qualquer um daqueles que nós julgamos ser ou ter um parentesco conosco, nos perseguirão, nos entregarão e se levantarão contra nós. Ou seja, nossa vida para testemunhar o Evangelho vai requerer sempre um sacrifício, um sofrimento, como o próprio Jesus passou pelo sacrifício da cruz. Mas o Senhor diz que seremos odiados por todos os que vivem o mundo, o espírito mundano, por causa do nome dele. Recordemos, a luz veio, mas as trevas o rejeitaram. Evangelho de São João. Seremos também nós rejeitados, mas o Senhor é enfático em dizer: porém, quem perseverar, quem for severo consigo mesmo até o fim, este será salvo. Estamos dispostos a, por causa de Cristo, cobrarmos, exigirmos de nós mesmos a fidelidade a Ele para que alcancemos a salvação, a fidelidade à Sua vontade, ao seu Evangelho? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos fiéis discípulos do Senhor, escutando sua voz, sua vontade e seus desígnios de amor e anunciando com nossas vidas sempre o Evangelho, aceitando todos os desafios, perseguições e dificuldades que possam aparecer por amor ao Senhor. E assim, vivendo cada vez mais o que o Senhor nos ensina, nos pede e nos auxilia, possamos um dia, pela nossa perseverança, chegarmos ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São Bento e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.